Olá! Hoje a gente tem aqui uns trechos de A Origem do Mal. É um material que vai direto num ponto bem complexo. Por que o pecado foi permitido? Vamos dar uma olhada na narrativa que a fonte traz sobre a origem desse conflito todo. A ideia é seguir assim o raciocínio do texto, né? Começa lá na natureza de Deus, vai até a rebelião no céu, para a gente tentar entender a lógica que está ali. Exato. E é bom a gente frisar, nossa conversa aqui vai se basear só na perspectiva e nos argumentos que estão nesses trechos que a gente tem. Combinado. Bom, o ponto de partida então é como Deus é descrito. A fonte fala que a natureza dele é amor, imutável, eterno e que justiça e juízo são a base do seu trono. E o interessante é o que isso significa para o governo divino, segundo o texto. Se a base é o amor, então o que se espera é um serviço voluntário, por reconhecimento e não uma obediência forçada pelo medo, sabe? Faz sentido. Daí vem a ideia de que o livre-arbítrio é essencial. Mesmo que traga riscos. Sim, faz todo sentido dentro dessa lógica. E aí, claro, entra a figura de Cristo que o texto chama de verbo, colocado ali como um com o Pai, co-criador de tudo. Inclusive dos anjos, né? Isso, e por isso com primazia sobre eles. Essa palavra verbo parece até reforçar essa unidade divina e o papel dele na criação. Do outro lado, a fonte apresenta Lúcifer. No começo, nossa, o anjo mais honrado, um querubim ungido, diz que era perfeito em beleza, bem próximo do Criador. Pois é, mas aí que a coisa muda segundo essa narrativa. O orgulho surge justamente dessa posição, dessa beleza toda. Vem o desejo de se exaltar, aquela ideia de ser semelhante ao Altíssimo. Hum, E uma inveja bem específica de Cristo, sabe? Cobiçando a homenagem que era só para o Criador. É quase uma ironia trágica, né? A perfeição que ele tinha acaba sendo a raiz da queda. E como essa insatisfação dele começou a se espalhar, o material descreve um jeito bem sutil, né? É, não foi algo aberto no início. Lúcifer semeando dúvidas sobre as leis de Deus, falando que a exaltação de Cristo era injusta, agindo meio por baixo dos panos para ganhar apoio entre os outros anjos, usando, como diz o texto, sofismas, distorções. Exato. E a resposta divina, como está descrito aqui, não foi, digamos, drástica de imediato. Primeiro, o texto menciona uma reunião no céu para reafirmar a posição de Cristo. Certo. Depois a fonte destaca muito a paciência, a misericórdia de Deus tentando convencer Lúcifer a mudar. E aí vem o ponto-chave. A permissão para que a rebelião se desenvolvesse, para que ficasse claro para todo mundo o que ela realmente era. Essa parte da permissão é intrigante. Por que deixar acontecer? Por que não cortar o mal pela raiz ali mesmo? Olha, a explicação que o texto dá é que era preciso que a natureza real da rebelião e para onde ela levaria ficassem totalmente expostas, para todo o universo ver. Entendi. Destruir Lúcifer na hora, argumenta a fonte, não resolveria a dúvida, o engano que ele tinha plantado. Entende? Seria preciso que todos vissem com os próprios olhos as consequências daquilo, para não restar sombra de dúvida. Certo, isso leva direto àquela pergunta central do material. Por que Satanás não foi destruído logo? A justificativa, então, é essa necessidade de compreensão universal sobre o pecado e suas consequências. Para validar Deus. Exatamente. Para que o universo compreendesse a fundo o que era o pecado, qual o resultado de ir contra a lei de Deus. Segundo a fonte, isso validaria a justiça divina e garantiria que no futuro a lealdade viesse de uma convicção, do amor mesmo, e não por medo do poder. Tá. Ah, entendi. Uma destruição imediata talvez parecesse só força bruta. Poderia ser interpretada assim, sem uma compreensão total da justiça envolvida. Então, a rebelião acaba virando, nessa visão do texto, tipo uma lição para o universo. Um exemplo permanente das consequências de rejeitar a autoridade de Deus e de como o governo dele está ligado ao bem de todos. Essa é a conexão que o texto faz, sim. A ideia é que essa experiência, por mais trágica que seja, uma vez permitida e compreendida na sua raiz e nos seus frutos, solidificaria a harmonia futura de um jeito que só reprimir não conseguiria.
Ok, então para a gente amarrar aqui, a perspectiva central desses trechos é que esse conflito todo, que começou com Lúcifer, embora terrível, foi permitido dentro de um plano maior, e o propósito seria mostrar para todo o universo, sem deixar dúvida, o amor, a justiça, a sabedoria do governo de Deus, mesmo com a liberdade que permite escolhas tão destrutivas. É isso. E bem, isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Que vem direto dessa linha de pensamento do texto. A fonte parece sugerir que a harmonia de verdade, aquela que dura, só existe com liberdade genuína, mesmo que essa liberdade carregue esse risco imenso da discórdia, do sofrimento. Uma tensão complicada. Exato. Fica aí algo para se pensar sobre essa relação entre livre-arbítrio, a existência do mal e a busca por um sentido maior, pelo menos como está desenhado aqui nesses trechos.